Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Canídia Carneiro e vim falar sobre a nossa aula de hoje. Nessa aula, aprenderemos um pouco sobre o corpo humano. Você já parou para pensar sobre como o nosso corpo é formado? Afinal, quando paramos para pensar sobre a estrutura que mantém nosso corpo funcionando de forma adequada, podemos perceber que cada parte do nosso corpo é responsável por uma função dentro dessa estrutura que nos mantém vivos e ativos, enquanto seres humanos. Pois hoje veremos como essa máquina maravilhosa está dividida. Para isso, vamos assistir a aula com muita atenção, combinado? Tenho certeza que você vai aprender bastante com a aula de hoje. E não se esqueça de deixar o caderno e o lápis do seu lado, caso precise fazer alguma anotação. Boa aula! Queridos alunos, crianças, meu nome é Aécio, eu sou professor de ciências da nossa aula de hoje. E na nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos descobrir um pouquinho sobre o universo complexo que é o nosso corpo humano. Mas vamos conhecer só algumas partes dele inicialmente, ok? Pessoal, inicialmente o nosso corpo ele é formado basicamente por três partes, que são as seguintes: cabeça, tronco e membros, ok? Pessoal, a cabeça tem algumas divisões. Como vocês podem olhar aqui pela minha cabeça, ter como foco a minha cabeça, você tem os órgãos que fazem parte da face, essa região aqui, central nossa, né, que você pode chamar de rosto ou face, e também tem uma região mais dura, mais rígida, aqui em cima, que a gente chama de crânio, ok? Na face vocês encontram os órgãos, que são os órgãos da visão, que são nossos olhos, o nosso nariz, a nossa boca e as nossas orelhas, que são os ouvidos, ok? Mais à frente, um pouquinho, daqui a pouco, eu vou falar um pouquinho mais sobre esses órgãos, quando a gente entrar na parte de percepções do mundo, através dos sentidos, ok? Combinado? Pessoal, o nosso crânio, que é essa parte mais dura, mais rígida, ela tem uma função bem específica. O que é que fica aqui dentro da nossa cabeça, pessoal? Fica o nosso cérebro, não é isso? Que é o órgão mais importante do nosso corpo humano. É ele que dá o comando para nós, por exemplo, braço, mova-se, perna, levante. Todos esses comandos são dados pelo nosso cérebro, ok? Então, a função básica do nosso crânio é a proteção do nosso cérebro, porque ele é muito importante, ele não pode sofrer impactos, ok? Pessoal, após a nossa cabeça, eu falei para vocês que temos a parte do tronco. O tronco também tem algumas divisões bem básicas, que são elas: pescoço, tórax, que nós conhecemos comumente como peito, ok? E aqui essa região mais embaixo, inferior, é o nosso abdômen, que você conhece como barriga, não é isso? Pessoal, na região do tórax, ele tem uma função. Se você colocar a sua mão aqui, nessa região embaixo da sua axila ou do seu braço, você vai sentir alguns ossos nessa região. Esses ossos são os ossos das costelas. E bem aqui no centro, você também sente um osso mais rígido, mais duro, que a gente chama de externo. Qual é a função dessa caixa torácica? É para, de certa forma também, igual o crânio, proteger os órgãos que se encontram nessa região. Por exemplo, acho que vocês já devem saber que aqui nós temos os nossos pulmões e o nosso coração. Coração um pouco mais do centro, deslocado um pouquinho para a esquerda, ok? Que também são órgãos vitais para o funcionamento do nosso organismo. Então é o seguinte, a nossa caixa torácica, os nossos ossos que fazem parte do nosso peito, ele tem a função primordial de proteger essa região, ok? E por último nós temos os nossos membros, que são divididos em membros superiores, que são nossos braços, e os membros inferiores, que são as nossas pernas, ok? Pessoal, os nossos braços, ele tem uma função bem básica. Imagine você que vai almoçar ou fazer o seu lanche. Você vai ter que segurar uma colher. Então, a função, primeiramente, básica dele, principal dele, é você usar para deslocar objetos. Você vai escrever no seu caderno, como você pode estar fazendo agora. Nesse momento, você também está usando uma função do seu braço, desse membro superior, ok? Geralmente, o membro superior é usado para deslocar objetos, pessoal, ok? Já os inferiores, são nossas pernas, é para o sustento do nosso corpo. Por exemplo, nesse momento, eu estou aqui em pé, né, frente a vocês.
No caso, eu estou usando os meus membros inferiores. E outra função dele é para me deslocar. Se eu quiser caminhar até vocês, eu vou usar os meus membros inferiores, ok? Os membros superiores, pessoal, basicamente são divididos em... Se você pegar aqui o seu braço, você tem a região do ombro, você tem essa região mais embaixo, que é o nosso braço, é chamado de braço. Você tem o cotovelo e você tem essa região logo aqui em seguida, que é o antebraço. E ao final do seu braço, você tem a sua mão, ok? Bacana? E as nossas pernas também têm algumas divisões. Eu posso dividir ela basicamente em coxa, joelho e a região que a gente chama comumente de canela, você pode dizer que é a nossa perna, é em si a nossa perna, ok? E lá no final você tem o seu pé, ok? Pessoal, curiosidade para vocês. O nosso corpo ele tem duas estruturas diferentes. Uma é mais rígida, que são os nossos ossos, e outra é uma estrutura mais mole, que são os nossos músculos. Eu digo o seguinte, nós temos duas estruturas unidas. Mais internamente são os nossos ossos, o nosso esqueleto, e mais para fora você tem os seus músculos, tá? Curiosidade para vocês, os ossos são uma quantidade mais ou menos de 206 ossos no seu corpo. Professor Aécio, eu tenho 206 ossos no meu corpo? Tem. A partir do momento que você nasce, você já nasce com essa estrutura, ok? E os músculos? São em torno de mais de 600 músculos, se você contar toda a totalidade do seu corpo. Professor, eu não consigo visualizar, pensar que eu tenho 206 ossos e mais de 600 músculos, 650 músculos, em torno disso. Isso é verdade? É correto mesmo? O meu tamanho, pela minha idade, eu tenho esses músculos? Com certeza, pessoal. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico a vocês. Só a nossa mão, ela tem em torno de 27 ossos, só aqui na sua mão, né? Ou seja, uma parte tão pequena do nosso corpo contém praticamente uma porcentagem alta de ossos do nosso corpo, né? Já os nossos músculos, eu posso pegar, por exemplo, o exemplo do seu antebraço, né? Que é essa região aqui. Pessoal, só o nosso antebraço tem em torno de 20 músculos, são contidos aqui dentro. Professor, mas eu ainda não consigo visualizar isso, eu não vejo em mim. É lógico, pessoal, você não vai conseguir ver em você, porque o seu antebraço ele é composto de uma pele. Ele tem uma pele que reveste o seu antebraço, uma pele que reveste todo o seu corpo. Por baixo dessa pele, você ainda encontra algumas camadas, como camada de gordura, que protegem, né, os seus músculos, né? Mas se você, por exemplo, tirasse a sua pele, se você tirasse essa camada de gordura, possivelmente você conseguiria visualizar seus músculos. Mas, lógico, isso não é possível, você não vai fazer isso, jamais. Ok, crianças? Jamais faça isso em casa. Tente tirar a sua pele, jamais, porque ela é a proteção dos seus músculos, tá? Então, por exemplo, se você quiser ter uma noção de visualizar seu músculo, você pode fazer contrações nele, você pode contrair seu braço, você pode apertar seus dedos, por exemplo. Então, você vai ter uma visualização melhor dos seus músculos, ok? Mas aí tem um fator predominante, pessoal. Por que que eu não posso ver meus músculos ainda na sua idade, né? Por que não? Porque eu tenho meus músculos, por exemplo, eu sou um cara adulto, eu sou um sujeito adulto, o professor Aécio. Eu tenho os meus músculos desenvolvidos. Como eles são desenvolvidos, então ficam mais visíveis. Se eu, por exemplo, eu desse um close aqui no meu braço, você teria algumas divisões nele. Seria bem possível ver essas divisões. Professor, então quer dizer que eu tenho essa estrutura esquelética, essa estrutura muscular desde o momento que eu nasci? Sim, você tem. A diferença, por exemplo, do Aécio, que é adulto, para vocês, é que eu desenvolvi um pouco mais essa minha estrutura em relação a vocês. Mas com certeza vocês têm essa quantidade de músculos que eu falei e essa quantidade de ossos. E ao longo da sua vida, você só vai evoluindo essa estrutura, ok? Pessoal, essa estrutura evolui da seguinte forma, seguindo um certo crescimento, dependendo da sua idade, seu estágio de vida, e também um desenvolvimento. Uma pergunta que eu vou lançar agora a vocês, nesse momento. Vocês sabem qual é basicamente a diferença entre crescimento e desenvolvimento? Foi pedido para você segurar o seu caderno e seu lápis, né? Pegue agora o seu caderno e seu lápis e coloque o que você imagina que seja um crescimento e o que seja um desenvolvimento, ok? Daqui a pouco eu vou fazer uma distinção.
Eu vou diferenciar o que é crescimento e desenvolvimento, tá? Mas por enquanto eu vou falar o seguinte para vocês. Como eu mencionei que vocês vão ter um desenvolvimento ao longo da sua vida para chegar a um estágio em que vocês vão verificar melhor, por exemplo, a sua musculatura, eu vou falar para vocês que todo ser humano, como qualquer outro ser vivo, como uma planta, como qualquer outro animal, ele tem fases da vida, ele tem estágios da vida. Professor, quantos estágios um ser humano tem de vida? Eu vou listar para vocês pelo menos 4 estágios em que o ser humano passa, que são os seguintes: a infância, você passa pelo estágio logo em seguida da adolescência ou juventude, logo em seguida você entra na vida adulta e no final você encara a velhice, ok? Pessoal, essa fase da infância, possivelmente é a fase que vocês estão vivendo nesse momento, que é contada de 0 ano, a partir do momento que você nasce, até por volta dos seus 12 anos, ok? Você nasceu com essa estrutura, vamos pensar agora, você nasceu com essa estrutura, que eu falei para você, essas 2 estruturas, que são combinadas, e você aos poucos vai desenvolvendo ela. Eu vou fazer novamente, aqui puxar para mim, né, que sou um adulto, estou na fase adulta, algum desenvolvimento meu a respeito de mim. Por exemplo, eu consigo caminhar com perfeição. Pessoal, será que com 1 ano de idade você conseguia caminhar com perfeição, né? Tente lembrar um pouquinho disso. Ah, professor, eu não consigo lembrar nesse momento. Eu não lembro de fatos quando eu tinha 1 ou 2 anos de idade. É lógico que não, pessoal, porque vocês ainda não tinham um desenvolvimento completo das suas faculdades mentais para poder ter uma lembrança daquela fase, daquela etapa da sua vida. Como eu falei a vocês, vocês devem estar em torno aí dos seus 6, 7, 8 anos assistindo essa aula, quem assiste essa aula. Então, nesse momento, você está numa das fases da infância. Pessoal, comumente, nós determinamos que existem 3 fases da infância, que são elas: a primeira infância, a segunda infância e a terceira infância. Possivelmente vocês estão no estágio saindo da segunda e caminhando para a terceira infância, ok? A primeira infância conta de 0 até 3 anos, né? Que é essa fase que você começa a aprender a andar, a caminhar, começa a ter pequenas lembranças, mas são lembranças que não ficam fixas na sua mente, ok? Você começa a ter percepções do mundo através dos seus sentidos. Aí onde vai entrar o estágio que eu vou falar para vocês. Você desenvolve nesse momento, começa a ter contato com outros seres humanos para desenvolver os seus sentidos e com o mundo ao seu redor. Professor, quais são os 5 sentidos que são conhecidos? São 5, pessoal. Primeiro que você observa a sua face, que a gente mencionou agora há pouco, e pelo menos 4 deles se encontram aqui na sua face, que são eles: os seus olhos, os órgãos que correspondem aos seus olhos, correspondem também ao sentido da visão, ok? Você vê o mundo, você enxerga o mundo através desses órgãos aqui, que são seus olhos. Professor, e o que é a visão? É como você captura a luz, né? É como você captura as cores do mundo. Por exemplo, essa maçã aqui do lado, ela se apresenta vermelha para nós. Ela poderia também ser verde, mas ela é vermelha. Então, essa captura que você fez de seus olhos foi através, né, do sentido da visão, ok? Você percebeu a cor desse objeto. Logo em seguida, você tem no seu nariz, aqui você tem o sentido do olfato. Essa maçã, pessoal, ela tem um cheiro, ok? Como toda fruta, toda e qualquer fruta, ou como vários objetos, tem um cheiro, né? Esse cheiro você vai sentir a partir do seu sentido do olfato. Cheiros, odores, através do seu olfato, ok? Professor, é importante a gente saber desses sentidos, ter conhecimento deles? Sim, porque são a partir deles que nós podemos, por exemplo, sair de situações de perigo. Exemplo, uma situação que pode acontecer algum dia na sua vida. Há um vazamento de gás na sua residência. Mas eu não tenho contato, nunca tive contato. Você não teve contato, você achar estranho aquele odor daquele gás. Então você vai avisar seu pai. Pai, mãe, olha só, está um cheiro esquisito aqui na sala, ou está um cheiro esquisito aqui na cozinha. O que é isso? Aí o seu pai vai verificar que é um vazamento de gás, que é nocivo à nossa saúde, ok? Geralmente, quando você tem um bom domínio das suas faculdades, dos sentidos, você consegue se excluir de vários perigos, pessoal. Você consegue até cuidar mais da sua saúde, ok?
Então você tem o seu nariz, que é o sentido do olfato, e logo abaixo você tem sua boca, que é o sentido do paladar. Aqui está associado a nossa boca, a sua língua. Como é o sentido do paladar? Como é que ele funciona? Você está vendo essa mesma maçã aqui do lado? Você vai dar uma mordida nessa maçã e você vai sentir o sabor dessa maçã, ok? Pessoal, esse sabor é característico dela. Como toda fruta, tem uma característica no seu sabor. É a partir do paladar que você vai conseguir diferenciar os sabores azedo, salgado, doce, amargo, ok? E por último, aqui na sua face, você encontra as suas orelhas, que fazem parte do sentido da audição. Professor, e o que é a audição? Nesse momento, vocês que estão aí do outro lado, vocês possivelmente estão conseguindo me escutar, me ouvir, através do sentido da audição, ok? Tudo que eu pronuncio aqui, todas as palavras que eu pronuncio, ou sons que o mundo emite, nós capturamos pelo sentido da audição, ok? Então, pessoal, e o outro sentido que a gente também tem, é contato com o mundo, né, é através do tato, né? Vocês percebem que a sua mão, ela é coberta, ela é revestida pela nossa pele, não é isso como a gente falou, né? Essa pele, pessoal, ela sente os objetos ao seu redor. Por exemplo, se uma pessoa tocar aqui nas suas costas, você vai sentir essa pessoa tocar nas suas costas, através do sentido do tato, ok? Curiosidade também para vocês, a nossa pele é o órgão maior do nosso corpo, ok? Ele é considerado um órgão, tá? Tanto o seu pé, da ponta do seu dedo até o topo da sua cabeça, em todas essas regiões do seu corpo, você vai encontrar a sua pele, revestindo os seus músculos, né? Que estão ligados ao sentido do tato, ok? Então vamos lá, gente. Nós estamos aqui na fase ainda da infância, ainda estamos na primeira infância. Você está começando a desenvolver os seus sentidos, está começando a ter contato com objetos do seu mundo, e esse contato vai te dar uma percepção de mundo. Você começa a perceber melhor o seu mundo. Então é o momento que você começa a levantar, você começa a andar, você tem um certo domínio espacial melhor, tá? Só que isso aí leva um certo tempo. Não é de uma hora para outra, não é de um ano para o outro que você consegue um desenvolvimento, digamos assim, acelerado ou muito rápido, ok? Quando você parte da sua primeira infância para a segunda, você já nota algumas diferenças também, até mesmo na sua estrutura física. Por exemplo, você que está aí do outro lado, possivelmente você tem uma estrutura física semelhante à minha. E você vai perguntar assim, mas professor, quando eu era menor, quando eu era bebê, eu não tinha uma estrutura semelhante à sua? Você está me dizendo isso? Pessoal, quando eu falo isso, é em questão de proporções. Se você resgatar uma foto sua, da sua infância anterior, quando você era bebê, possivelmente você vai achar um pouquinho estranho. Por exemplo, o tamanho da sua cabeça em relação ao seu corpo. Bem que a minha cabeça não é tão pequena, né, gente? Mas se você pegar a sua cabeça e verificar em relação ao seu corpo quando bebê, e olhar também os seus membros, você vai ver que eles são mais roliços, né? São mais curtos, né, naquele momento. Você observa também suas pernas, são diferentes das suas atuais. Até mesmo o caminhar, se tiver algum vídeo da sua mãe que fez você caminhando, é muito diferente o caminhar seu naquele período em relação a agora, né? Nesse momento você tem uma estrutura semelhante à minha. A proporção dos braços, das pernas, do seu tórax, o tamanho da cabeça também, ok? E aí, gente, você tem um desenvolvimento mais acelerado nessa fase. Você tem um crescimento mais acelerado nessa fase. Pessoal, quando eu falo em crescimento, são dos membros, são da minha estatura, ok? Aí você sai da segunda infância, que você está vivendo agora, e entra na terceira infância. Lá no final da terceira infância, pessoal, possivelmente você vai estar entrando na fase da puberdade, que é como se fosse uma fase que fica ali na transição entre a sua infância e a adolescência, ou juventude, ok? A fase da juventude, que eu falo a vocês, ela é contada dos 12 anos completos até os seus 20 anos, até por volta dos seus 20 anos. Tá? É nessa fase que acontecem as maiores mudanças na sua vida, tanto físicas como psicológicas, ok? É nesse momento em que os meninos, por exemplo, começam a aparecer pelos no rosto. Não se assuste, tá? Isso é normal. Todo mundo tem pelo no rosto na vida adulta, tá? As meninas começam a desenvolver mais os seios, os peitos, ok? Gente,
Quando você sai da adolescência, você vai atingir lá na frente uma fase chamada vida adulta. Alguns costumam dizer que você, com 20 anos, é um jovem adulto. Um jovem adulto. Porque a vida adulta também é muito longa, tem um período muito longo. Igual a nossa infância, que é dividida em 3 fases, primeira, segunda e terceira infância, a vida adulta também tem alguns estágios que o pessoal costuma, digamos assim, separar. O jovem adulto, o adulto intermediário, o adulto mais avançado, que seria a meia-idade, tá? Até atingir o estágio da velhice. Agora perceba uma coisa, eu perguntei a vocês se vocês sabiam qual era a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Tudo isso vai ser parte da sua evolução. Mas qual é essa diferença? Existe alguma diferença entre esses dois termos? Com certeza, pessoal. Eu vou dizer agora para você o seguinte, quando você chega na fase adulta, você praticamente para de crescer. Os seus membros, a sua estatura, elas param de vez. Professor, o senhor está dizendo para mim, Aécio, que não pode uma pessoa adulta crescer mais, nem 1 centímetro mais da minha altura vai crescer? Pessoal, possivelmente, é bem provável que na história da humanidade tenha surgido casos específicos, casos bem particulares de pessoas que após a vida adulta, após atingir 20 anos ou 21 anos, tenham ainda algum desenvolvimento, algum crescimento dos seus ossos, né? Um crescimento ósseo. Porém, não é comum, gente, não é uma coisa comum, ok? O comum é você crescer só até os 20 anos. E vem cá, professor, então o senhor está me dizendo que o crescimento está ligado às dimensões do meu corpo, o quanto o meu corpo vai aumentar, não é isso? Exato, é isso. O crescimento está em relação ao corpo, é crescimento corporal, ok? E o que é o desenvolvimento? Eu falei para vocês que lá na primeira infância você começa a andar, não é isso? Quando você começa a andar, você não anda com perfeição. Aqueles músculos, a musculatura que auxilia para você poder andar, ela não está bem desenvolvida. Só que com o passar das suas etapas, das suas fases da vida, essa musculatura vai se desenvolvendo. Até é comum dizer o seguinte, que na vida adulta que você consegue o seu melhor desenvolvimento, tá? Então você percebe que enquanto o crescimento está ligado mais a números, altura, estatura, o nosso desenvolvimento ele está ligado mais a qualidades. A qualidade vai estar melhorando as suas partes do seu corpo. Por exemplo, eu posso suspender um objeto pesado, ok? Eu posso suspender um objeto pesado, posso erguer um objeto pesado com facilidade, né? Se você, por exemplo, tem 1 ano de idade, você consegue segurar uma maçã, será que naquele momento você consegue segurar 50 maçãs? Possivelmente não. Mas a minha evolução, meu desenvolvimento permite, nessa minha idade, fazer isso, tá? E não só o desenvolvimento físico, mas também intelectual. O meu maior desenvolvimento intelectual ainda vou atingir, né, na minha vida adulta, ok? Pessoal, saindo da vida adulta, você vai encarar a velhice, que é o último estágio da nossa vida. Lá na final da vida adulta, por volta dos 40 até os 65 anos, a gente começa a declinar o nosso corpo. Você atinge um bom desenvolvimento, né? Tanto intelectual como físico, mas quando vai chegar um momento, vai chegar uma fase em que vai começar a cair, ok? E aí vai ser o momento de você realmente descansar, porque você sabe que não vai poder se esforçar tanto na vida que você vai encarar mais à frente, que é a velhice, né? Professor, como é que eu posso me manter jovem por muito tempo, ter uma longevidade maior, né? Como é que eu posso manter com esse meu desenvolvimento ainda bem alto, né? Ainda no seu ápice, né? É muito simples, pessoal. É só você ter hábitos saudáveis. Você ter uma alimentação saudável e, acima de tudo, praticar esportes, né? Até mesmo essa questão que eu falei para você, muscular de desenvolvimento, você consegue obter a partir da prática de esportes, tá? A partir da prática de exercícios. Qualquer atividade, ok? Que você se mexe, que você corre, que você brinca, você está desenvolvendo seu corpo, ok? Então, se você quiser manter a sua longevidade, pratique, mantenha uma vida saudável, uma alimentação saudável e a prática de esportes durante o resto da sua vida. Até na velhice mesmo, pratique esportes, que com certeza você vai ter um bom desenvolvimento ainda, ok? Vai começar agora uma aula da professora em que ela vai trabalhar um pouquinho das partes do corpo. Vai ser uma atividade bem rápida, para saber se vocês fixaram um pouco mais
sobre as partes do corpo. Logo em seguida eu vou retornar e quando eu retornar eu já retorno com atividade também, a respeito dos nossos sentidos, a respeito da nossa percepção de mundo, ok? Vocês gostam de brincar de adivinha? Hoje nós vamos brincar juntos, tá certo? A tia trouxe uma caixa surpresa. E eu vou tirar uns papelzinhos e vocês vão adivinhar junto com a tia, tá certo? A primeira dica que eu vou dar pra vocês é que a gente vai ter que adivinhar hoje partes do nosso corpo, tá certo? Vamos lá, preste atenção que a tia vai tirar o primeiro papel e vai ler. Somos duas, quase iguais. Entre nós está seu rosto. O que será? Quem respondeu orelhas acertou. Vamos lá para a próxima? Estou em seu rosto, abaixo dos olhos e acima da boca. O que está abaixo dos nossos olhos e acima da nossa boca? É o nosso nariz. Muito bem. Vamos lá para outra? Fico abaixo de sua cabeça e acima de seu peito. Quando faz frio, gosto de usar cachecol. Aonde é que a gente usa cachecol? É no nosso pescoço. Então, a parte do corpo é o pescoço, né? Vamos lá para outra. Fico bem no alto de sua cabeça. Posso ser curto, comprido, liso, enrolado e até não aparecer. O que será que fica no alto da nossa cabeça? Ele é liso, enrolado e até não pode aparecer. É o nosso cabelo, não é mesmo? Vamos lá para outra. Estamos na parte mais baixa de seu corpo. Com a nossa ajuda, você pode ir a vários lugares. O que será? São os nossos pés, né? Quem respondeu pés acertou. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e beijos bem grandes no coração de cada um. Gostaram da atividade da professora, gente? Foi bacana, não foi? Foi legal, né? Vocês descobriram um pouco mais sobre as partes do corpo, né? Vocês conseguiram localizar as partes do corpo. Ficou bacana, não foi? E agora a nossa atividade aqui do lado, pessoal. Por exemplo, a primeira é que imagem é essa? Os olhos. Os olhos correspondem ao sentido da visão, né? Quem respondeu visão, perfeito, ótimo, tá? O próximo aqui embaixo, as nossas mãos estão ligadas ao sentido do tato, ok? Você consegue sentir os objetos com sua mão, né? Você consegue sentir, por exemplo, se um objeto está quente, uma superfície está quente ou está fria, né? Para isso, você usou o seu sentido do tato, ok? Logo em seguida, os nossos ouvidos, né? Você tem aí umas orelhas, né? Mas são os ouvidos, estão ligados ao sentido da audição, ok? Audição. E por último, você tem ali a sua língua, né? A sua língua, a sua boca, está ligada ao sentido do paladar, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Essa aula realmente trabalhou um pouquinho, a gente viu só um pouquinho, né, desse universo que é o corpo humano, né? É muita coisa o nosso corpo humano, mas foi uma aula que se trabalhou bastante, né? A questão das partes do corpo, que trabalhou os seus sentidos, né? As suas fases da vida, né? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, tá? Crianças, até uma próxima. Tchauzão! E aí, você gostou da aula? Aprendeu bastante com os vídeos de hoje? Você já conhecia os nomes de cada parte que forma o nosso corpo e a função delas? Tenho certeza que depois dessa aula, você já se sente muito mais esperto por conhecer direitinho as partes que compõem e como funciona o nosso corpo. Que tal você fazer uma revisão sobre tudo que aprendeu hoje? Afinal, foram muitos assuntos, não é verdade? Falamos sobre o corpo humano e a sua estrutura. Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula.